No último programa, todas as vezes que os problemas chegarem, lembre-se disso e ore. Pai, eu agradeço porque não é talvez, mas certamente, eu e minha família somos abençoados. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus gosta de ser lembrado do que seu filho fez por nós. Deus não é esquecido, mas ele gosta de ser lembrado. Eu sei como é a Jéssica, mas tenho no meu telefone uma foto dela. E de vez em quando eu olho para o seu rosto sorridente e também sorrio. Não é porque eu seja esquecido. Se você perguntar, quem é a Jéssica? Eu disse, quem? Não, eu conheço a minha filha. Eu sei como ela é, mas isso me dá alegria. Lembrar dela. É para o conforto e para a alegria do meu coração. Deus se lembra da alegria e do conforto do seu amor. I'm held by your love, upheld by your strength. On your shoulders you bore me. Essa música foi escrita quando falava do sumo sacerdote. Como o sacerdote levava o nome do povo nos seus ombros, no lugar da força. E os nomes também no peitoral, o lugar do amor. Esse é o Senhor Jesus Cristo, seguros por seu amor, seguros por sua força. Posso ter um amém? Ok. Aqui está claro que a oferta alçada e movida pertence a você, o sacerdote, e seus filhos e filhas. Olá, filhos e filhas do sacerdote, do sumo sacerdote Jesus, certo? A carne do peito é sua, e a coxa direita é sua. Naquela época, comer carne era um luxo. Os israelitas não comiam carne sempre, apesar de terem animais. A dieta deles era composta de grãos, grão de bico, pão. Carne era um luxo, mas o sacerdote comia carne. Alguns gostam de arroz com frango, outros gostam do peito e outros gostam da coxa. Amém? A família do sacerdote comia a coxa e o peito. Nos alimentamos e somos fortalecidos quando nos lembramos do amor de Jesus. Nos alimentamos do amor de Jesus. Nos alimentamos da força de Jesus. É assim que ficamos fortes. Não é nos alimentando do nosso próprio amor, mas do amor de Deus para conosco. Precisamos ser lembrados do amor de Jesus. Não somos mais do que vencedores por nosso amor por Ele, mas mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todos os que estiverem puros poderão comê-las. Nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, nos alimentamos do seu amor e da sua força. O povo do mundo é digno de pena, eles não conhecem sobre isso. Se alimentam de sujeira, se alimentam de lixo. Depois de comerem, se sentem vazios e vomitam tudo. Nós nos alimentamos da comida real, do alimento sacerdotal. Comemos da abundância celestial. Na casa do meu pai tem pão de sobra. O melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo dou a você. A quem? Aos sacerdotes, seus filhos e filhas. Amém? Nós recebemos o melhor vinho, o melhor azeite, o melhor grão. Irmãos, todos os domingos, quando vocês vêm à casa de Deus, você recebe o melhor da comunhão, o pão e o vinho. E você traz o óleo da unção com você. O melhor azeite, o melhor vinho novo e o grão. Nós estamos usufruindo, estamos comendo. Amém? Voltemos a Josué. Quando recebiam o homicida na cidade de refúgio, não esqueça, a única forma de qualificar para as bênçãos era ser parte da família. Mas chegava o homicida que não era sacerdote, não era levita, mas porque era culpado, ele buscava refúgio para que o vingador da vítima não o matasse, não o encontrasse. Ele ficava na cidade de refúgio e comia o que o sacerdote comia, vestia o que o sacerdote vestia, vivia no topo da montanha onde o sacerdote vivia. E o sacerdote ouvia as melhores músicas daquela época. Na cidade havia muita música, porque os levitas sabiam tocar os instrumentos de cordas. Eles tocavam e dançavam louvando a Deus com danças, com risos, com a alegria do Senhor. Existia muita música e o homicida usufruía disso tudo. Era cercado por maravilhosas influências, o ajudando a ser positivo para enfrentar a vida, amém? Não era cercado pelo negativo, mas pelo espírito positivo do sacerdote, a influência da boa música, da música positiva, música de Deus, som edificante, aleluia. E ficava lá
Até quando? Voltemos a Josué 20. Ficava lá, versículo 6. Ficava lá até que morresse o sumo sacerdote que estivesse servindo naquele período. Então voltaria para sua casa. Imagine isso. Nada se comparava à casa do sumo sacerdote ou à cidade dos levitas. Eles tinham o melhor. Imagine se ele estivesse lá por somente alguns meses e o sumo sacerdote morresse. Tem que voltar. Para onde? Para a incerteza. Talvez o vingador da vítima ainda estivesse cheio de ira. Ele teria que regressar para sua casa. Por isso, no Antigo Testamento, os tipos não são perfeitos como a substância. Porque o Senhor Jesus Cristo vive no poder da vida eterna. É por isso que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, diz assim, e os hebreus entendiam essa linguagem. Antes diz que Deus disse para Abraão, Deus levantou sua mão assim e Deus jurou, por mim mesmo eu jurei que abençoando, abençoarei, e multiplicando, multiplicarei. Quando o Senhor levanta a sua mão para nós hoje, tem uma marca que está lá, que não havia no tempo de Abraão. Veja, por mim mesmo eu jurei. Amém? Isso demonstra o meu amor. Fui até o fim, até a cruz. Amém? E pela cruz, pela obra de Jesus na cruz, ele diz, eu prometo, abençoarei você. É triste que as pessoas leem Hebreus 6 e veem somente o outro impossível. Se você se afasta de Jesus e o rejeita, é impossível que você seja salvo. Amém? Impossível se arrepender. Conhece essa parte, mas não a outra que diz respeito aos crentes. Se você é crente, é impossível para você não ser abençoado. Deus prometeu, ele ergueu sua mão com a marca dos cravos e ele prometeu que você vai ser abençoado. Veja isso, os homens juram por alguém superior, por isso que na corte se coloca a mão sobre a Bíblia, porque o homem, sendo homem, não pode ser confiável. Suas palavras nem sempre são verdadeiras, certo? Por isso juram por Deus, por alguém superior. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Confirmado o juramento, põe fim à discussão. Isso é algo sério. É um crime quebrar um juramento feito na corte. Isso é chamado crime de perjúria. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Uau! Deus não precisa jurar. O homem jura por causa dos outros. Quando jura, está dizendo, eu estou preso pelo meu juramento. Deus não tinha que jurar por quê? Deus nunca mente. Vou corrigir. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Mas, para mostrar aos herdeiros a imutabilidade do seu propósito de abençoar, levantou sua mão ferida e disse, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Quando é que você vai acreditar nisso? Quando? Deus não tinha que prometer. Ele fez isso por nós. Confiamos em Deus para a nossa salvação. Confiamos para a nossa eternidade. Mas não confiamos no nosso dia a dia. Entregamos a Deus as nossas almas, mas não entregamos os nossos corpos. O que mais você quer? Deus jurou. Amém? Todas as vezes que os problemas chegarem, quando você for atacado no seu corpo, na sua família, lembre-se disso e ore. Pai, eu agradeço porque não é talvez, mas certamente, eu e minha família somos abençoados. Certamente, nossos corpos são curados. Amém? Certamente, comemos o melhor do Cordeiro. Amém, igreja? Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos encorajados. Veja aqui, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. A carta é para os hebreus e está falando na linguagem das cidades de refúgio. Eles entendiam isso. Ele está dizendo para os que correm para a cidade de refúgio. Nós somos aqueles que qualificamos para essas bênçãos. Os judeus podem dizer, isso só durava até o sumo sacerdote morrer.
Por isso é importante o final desse versículo. Vejamos o versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma, versículo 20, onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Nosso sumo sacerdote não morre, ele é sumo sacerdote para sempre. Nossas bênçãos são para sempre, nosso refúgio é para sempre. Aleluia! Por isso somos tão abençoados, incrivelmente abençoados. E suas bênçãos são irreversíveis. Alguns dizem para mim, pastor, isso é tão sortudo. Eu não sou sortudo, eu sou abençoado. Quando seus amigos disserem, você parece cada vez mais jovem, diga, eu sou abençoado. Por que você só vive tão feliz? Eu sou abençoado. Irreversivelmente. Incrivelmente. Vire-se para o amigo e diga, irreversivelmente abençoado. E você? Lembra da história no Antigo Testamento, quando o rei Balaque, rei de Moabe, contratou um dito profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E quando tentou fazer isso, ao invés de falar, eu amaldiçoo, sua boca torceu e ele disse, bendito seja o povo do Senhor. Você lembra? Porque as bênçãos de Deus são irreversíveis. Deus muda a boca das pessoas antes de elas amaldiçoarem. Mas as bênçãos são irreversíveis na sua vida. Amém. Glória a Deus. Nosso sumo sacerdote é para sempre, portanto as bênçãos são eternas e são seguras. Posso ter um amém? Veja, a Bíblia nos diz que Deus é o Criador do universo. Mas para governar o universo, só precisa de um ombro. Isaías 9, no original hebraico, diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. Aqui fala do governo do universo. Para governar o universo, Jesus só precisa de um ombro. Quando nos veio salvar, estávamos perdidos, seus dois ombros foram usados. Lucas 15, Jesus contou essa parábola sobre a ovelha perdida. Versículo 5, quando tiver achado a perdida entre as 100 que possuía, põe-na sobre os seus ombros, plural. Isaías 9, no original, o governo estará sobre o seu ombro. Só um ombro é necessário para governar. Para salvar você, redimi-lo e mantê-lo seguro, requer os dois ombros. Como ele fez isso? Alegremente. Ele nos leva nos ombros alegremente. Isso nos mostra que a prioridade de Deus é a redenção e não a criação. A criação caiu. Quantos entendem isso? As pessoas não entendem. Sempre que você assiste um documentário que fala das estrelas, do universo, do sol, da lua e tudo isso, se fala sempre da criação. Mas Deus se regozija na redenção, na obra do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Você não se alegra que aqui na igreja nosso foco é a redenção. As pessoas lá fora não entendem que Deus não prioriza a criação. A criação caiu. A criação é caída. Às vezes você escuta alguém dizer, por que Deus não impediu aquele acidente? Se Deus é Deus, Ele poderia impedir aquela criança de ter morrido, aquele acidente de ter acontecido. Ei, amigo, é tão conveniente, quando as coisas vão mal, você culpa Deus. Mas quando Deus manda você fazer algo, você não faz. Você devia também, quando algo acontece nas estradas, ir para o Ministério dos Transportes e dizer, ei, pagamos impostos para quê? Por que deixou que a criança morresse na estrada? O senhor é o ministro dos transportes. Nós pagamos o senhor. Veja o que ele vai dizer. Tente gritar com ele. Veja o que acontece. É absurdo culpar as regras que governam as estradas que foram colocadas pelo Ministério dos Transportes para que tudo caminhe em segurança. Amém? Ele não pode ser culpado pelos acidentes. Assim não podemos culpar a Deus. Quando o homem pecou contra Deus, Deus disse, vá para ali, ele disse, eu vou para lá. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus é todo poderoso, Deus podia impedir Adão de pecar. Se Deus impedisse Adão de pecar, usando o seu poder para intervir, não seria mais livre escolha. Para que o homem tivesse livre-arbítrio, Deus tinha que permitir que ele tivesse escolhas, não importando as consequências. Não culpe Deus. A terra está caída. Quer saber como vai ser a terra quando Cristo reinar?
Veja como vai ser. A Bíblia diz que as crianças não morrerão. O leão e o cordeiro se deitarão juntos no campo. Não haverá destruição no santo monte. Não haverá morte. Você será sempre jovem. Assim será a terra, no governo de Cristo. É óbvio que essa terra não está sob os cuidados de Deus, mas sob os cuidados de Satanás. Ele não é chinês, certo? Isso é óbvio. Nós encontramos refúgio para que o vingador da vítima não nos alcance. Ele não tem direito de nos alcançar porque encontramos refúgio em Cristo. Amém? Isso nos traz para outro assunto que quero compartilhar, sobre Jesus. Quantos se alegram que ele prioriza a sua salvação? Nos carrega nos ombros alegremente. Você se alegra com isso? Mas existe um outro tipo para cidades de refúgio. E é esse. Tipifica a igreja. Existiam 6 cidades de refúgio. Vejamos onde estavam. Aqui está uma ilustração das 6 cidades de refúgio. Estão localizadas em ambos os lados do Rio Jordão. No oriente do Jordão e no ocidente. 3 de cada lado. 3 de cada lado. Está vendo? Estavam espalhadas no momento que uma pessoa matava alguém, fugia para a mais próxima. E a maioria estava localizada nas montanhas. Estavam nas montanhas. Vejamos uma a uma. Vamos a Josué 20, versículos 7 e 8. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Assim eram 6 as cidades de refúgio. E as estradas eram bem sinalizadas. Amém? Estavam nas montanhas para serem vistas. O mundo não tem desculpas. Estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Não pode dizer, eu não sabia que Deus me amava. Não me provaram que o Senhor me amava. As provas são muito claras. Estão espalhadas pelo mundo. Amém? Por isso meu ministério está na televisão. Eu tenho que fazer a minha parte porque Deus quer que o Evangelho se espalhe. Nas penitenciárias e nas prisões estão assistindo. Nos quartos de hotel as pessoas estão assistindo. Quem tenta cometer o suicídio assiste. A televisão entra nas casas. Nos quartos. Quem não vem à igreja, Deus leva a igreja a eles. Deus colocou Jesus, que é o refúgio na montanha, para que todos vejam. Essa é a razão desse ministério. Não esqueça isso, amém? Como eu disse, um outro tipo das cidades de refúgio, além de Jesus Cristo, as cidades de refúgio também representam as igrejas locais. Quantos sabem que a igreja é a ideia de Deus e não do homem? Você pode perguntar, por que o senhor fala igreja local? Porque no mundo inteiro existem cidades de refúgio. Você não pode dizer, pastor, não pertenço a nenhuma igreja. Pertenço à igreja universal. Quando morrer, quem vai sepultar você? O pastor universal? Seu corpo vai apodrecer. Não dá para dizer isso. É claro que existe a igreja universal. Se você for para o Brasil, encontrar um irmão em Cristo, teremos unidade no Espírito. Se for ao Japão encontrar um crente, vai ter união em Cristo. Claro que existe uma igreja universal, mas na prática, Jesus pregou 7 diferentes mensagens para 7 distintas igrejas. No livro de Apocalipse, se fosse igreja universal, só precisaria de um sermão. Está claro que Jesus valoriza as igrejas locais. Isso é prático. Quando quer casar, a quem você vai? Ao pastor universal? Quando tem problemas com seus filhos, com seus adolescentes, para onde você vai? Para o conselheiro universal? Tente encontrá-lo, não vai conseguir. Assim, a igreja local é um lugar para a expressão prática. Até Jesus pregou 7 diferentes sermões para 7 diferentes igrejas. Me acompanha? A igreja é o corpo de Cristo, um lugar de refúgio, e nós somos sacerdotes. Se alguém vem à igreja se sentindo culpado, aqui é o lugar certo. Amém? Se você conhece alguém cujo pecado foi exposto nos jornais, busque essa pessoa. Se você a conhece, busque-a, traga para a igreja. Aqui é o lugar do refúgio. Amém? Jesus está esperando para abençoá-la. Ele levou a nossa vergonha na cruz. Mas pastor, o que eles fizeram é sério? Como posso trazê-los para a igreja? Se Deus revelar o seu pecado, você também não vai vir.
Temos que tirar a justiça própria. Se fugir para a cidade de refúgio e estiver vestindo um casaco e o vingador estiver atrás de você, deixe para trás o casaco de justiça própria. Amém? A igreja local é ideia de Deus. Não é ideia do homem. A igreja local é como a embaixada dos céus. Nos reunimos nessa embaixada. Apesar de estarmos em Singapura, aqui é a embaixada dos céus. Hoje mesmo, lá na Malásia, tem uma embaixada também se reunindo. Em todos os lugares, em todo o mundo. Amém? E algo sobre as embaixadas que conhecemos. As embaixadas não dependem dos recursos do país onde elas estão. Digamos que uma embaixada está num país pobre, certo? Mas essa embaixada não vive com os recursos daquele país pobre. Se alguém, por exemplo, for enviado da América para estabelecer uma embaixada, vivem com os recursos da América. Quantos entendem? Nós somos a embaixada dos céus. Não importa o que aconteça com a economia, não vivemos de acordo com a economia do mundo. Nós vivemos de acordo com o reino e com o governo que nos enviou. Amém? Nós vivemos de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Amém? O país pode ser pobre, mas o embaixador anda de limusine. E por quê? Porque seu país é rico? Não colocam seu embaixador num casebre, num barraco. Ele vive numa mansão. Amém? Depende da riqueza do país que o enviou. Me acompanha? Você sabe que a igreja é uma embaixada? A igreja não é um edifício que tem uma torre com uma cruz em cima e feita de tijolos. Não é isso que é a igreja. A igreja é você e eu. O nosso novo prédio, a estrela que está sendo construído. Quando entrarmos lá, seremos a igreja no domingo. Quando sairmos, não será mais igreja. O que será? Um prédio? Amém? A igreja é você e eu. Quantos entendem isso? Hoje, todos os nossos auditórios são, na verdade, o quê? A cidade de refúgio, chamada Igreja New Creation. Existem muitas cidades de refúgio em Singapura para receber os culpados e para que encontrem refúgio e vivam como reis e sacerdotes. Amém. Por isso o povo recebe milagres e bênçãos, porque na casa do Pai existe pão, o suficiente e sobejando. Essa é a casa do Pai. Vejamos algo mais sobre a igreja. Efésios 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e o constituiu cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Quem colocou? O Pai. Amém? E sobre todas as coisas o constituiu cabeça, sobre a pobreza, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre o câncer, amém? Sobre a opressão, estresse, depressão, amém? Sobre os vícios, amém? O Senhor Jesus é cabeça sobre tudo isso. Mas onde encontra isso no mundo? Não, na igreja. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu cabeça da igreja. Vejamos o que é a igreja, verso 23. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Onde encontra a plenitude de Jesus, a sua graça, suas provisões, seus carismas, seu cáris, seu amor, sua misericórdia, seu poder curador na igreja. Na igreja. Somente vir à igreja e estar onde o povo de Deus se reúne, você diz, maravilha, me sinto bem. Me sinto bem. Quero me pendurar nos lustres e quebrar as janelas. Me sinto bem. Amém? Eu me lembro quando eu era, antes de falar, deixe-me mostrar isso. O versículo 22 diz assim na versão livro: Deus colocou tudo que existe no universo sob a autoridade de Cristo e o fez cabeça de todas as coisas para o benefício. Benefício do mundo? Não, para benefício da igreja. Amém. É por isso que você precisa pertencer a uma igreja local. Eu lembro quando era um menino de 4 anos de idade, minha mãe me levou a uma igreja. Era a época de Natal e eu ouvi uma música. A professora da escola dominical estava mostrando a letra da música que estava escrita naquele papel. E era Noite de Paz, Noite de Amor. A primeira música que eu ouvi na igreja foi Noite de Paz. Eu era um menino, mas eu gravei a música.
E o que eu senti foi isso. Eu não conhecia Deus, mas eu senti um maravilhoso sentimento de amor e da presença de Deus. E no final da escola dominical, eles deram presentes de Natal, e eu me lembro que o presente que recebi foi esse: um soldadinho verde que tinha preso aos seus ombros um paraquedas. Eu lembro disso. Foi meu primeiro presente. Mais marcante do que o presente foi o sentimento. Eu nunca mais tive a oportunidade de voltar àquela igreja. Por alguma razão não frequentamos aquela igreja, mas eu me lembro, eu tinha 4 anos de idade. Senti uma presença que posso sentir até hoje. Foi naquela igreja. Você pode pensar, o meu filho é muito jovem, ele se distrai facilmente, ele tem problemas. Você não imagina como Deus pode alcançar seu filho. Nunca é muito cedo para sentir a presença de Deus. Talvez não consigam explicar o que sentem, mas são impactados pela presença de Deus. Eu sempre conto aos professores da escola dominical a minha experiência, para lembrá-los da importância. Talvez eles estejam brincando, mas sentem a presença. Aleluia. Não desista da igreja local. Quero falar àqueles que assistem pela televisão. Tem muitas pessoas que abandonaram a igreja local. Eles dizem: essa igreja não prega o evangelho da graça, não prega o favor de Deus, não prega a graça. E o que dizem, na verdade, é que não concordam com 1 João 1,9. Nossa comunhão não gira em torno de 1 João 1,9, mas em torno do Senhor Jesus Cristo. E contanto que o pastor esteja pregando a justificação pela fé, e pregando que Jesus é 100% Deus, 100% homem, e seu sangue nos purifica, essa é uma boa igreja. No próximo programa. Não desista da igreja local. Meu amigo, não desista da igreja local. Ela não é ideia do homem, é ideia de Deus. A não ser que o pastor pregue contra a graça. É impossível crescer sem a graça. Amém? É impossível. Mas a maior parte das igrejas que eu conheço, ao redor do mundo, a maioria delas prega a justificação pela fé. Amém? Glória a Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.